Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim, sejam todos bem-vindos ao canal. Chegou agora, não é inscrito, se inscreva, deixa seu like, seu joinha e compartilhe o vídeo, ok? Bom, hoje eu quero falar com vocês, pessoal, sobre a gente confiar um pouco mais em nós mesmos, né? E eu vou aí compartilhar com vocês a experiência que eu tive e eu sempre levei isso pra vida, óbvio, né? Eu sempre levei isso pra minha vida. E assim, gente, ó, os cachorros dos vizinhos aí estão latindo, então ignorem, tá bom? Bom, mas eu sempre levei isso pra minha vida. E eu vou contar uma experiência porque muitas pessoas, muitas das vezes, elas escutam muito a opinião dos outros. Então, não escute opiniões alheias. Faça o que você achar melhor pra você, o que você tiver com vontade de fazer. Porque muitas das vezes você deixa passar uma oportunidade que não vai voltar mais. E eu vou contar para vocês justamente sobre isso, tá? Alguns anos atrás, em mais ou menos aí 2018, eu comecei a pesquisar aí sobre a cidadania italiana do meu marido. Ele é descendente de italiano e foi logo aí no comecinho, vamos dizer, da pandemia, né? Mas aí eu comecei a pesquisar porque eu sempre tive uma vontade, gente, de morar fora do país. E só que eu sempre quis assim, morar fora, porém morar fora do jeito certo, do jeito correto, com documentação ou com algum tipo de visto, enfim. E quando eu assim tive a certeza que o meu marido ele tinha, né, descendência italiana, porque muitos falavam, mas ninguém comentava exatamente. Ele morava no interior, então é povo mesmo do interior, povo da roça, é bem diferente do povo da cidade, né? E eu corri atrás, né? Eu já estava casada, então eu corri atrás. E aí comecei a comprovar que realmente ele era descendente de italiano e, né, até o ano passado poderia sim pegar todas as certidões comprovando aí a sua descendência, né? E você conseguir tirar a sua cidadania, que no caso do meu marido. E eu falei, é uma oportunidade maravilhosa. E aí é que vem, gente, o estalo. Por quê? Coisas assim você pergunta para a família, você pergunta para os conhecidos mais próximos ali. E a sua fonte maior para conseguir documentos é a família. Só que aí é que vem. Eu ouvi várias coisas, né? Entre elas eu ouvi para que isso? Vai gastar dinheiro à toa? O que você vai fazer em outro país? Se aqui já está difícil, imagine lá. O que Leonardo, que é o nome do meu marido, o que o Leonardo vai fazer lá? O que vocês vão fazer lá? Se tá ruim aqui, imagina lá. Vocês não entendem uma palavra em italiano, o que vocês vão fazer? Enfim, gente, esse tipo de coisa que te desmotiva a conseguir algo que você realmente quer, melhorias para você. Bom, e eu fui ouvindo aquilo e eu falei assim: você quer saber? Eu não vou perguntar mais nada para ninguém, eu vou correr atrás por mim só. E assim, vou resumir, né? Eu corri atrás, falei: ó, quer saber? Não vou perguntar. Perguntava para um: não sei, mas você via que era mal vontade de te dar algumas informações. E aí eu peguei e falei: você quer saber de uma coisa? Eu vou correr atrás sozinho. Se for da vontade de Deus, eu vou conseguir. Né? Se tiver aí nos meus planos, se Deus tiver, eu vou conseguir. Depois de muita luta, muita coisa, eu consegui. E fui conquistando, gente, certidão por certidão do meu marido, pela graça de Deus mesmo, né? Então, assim, eu não dei ouvido a palpites, eu não dei ouvido a dificuldades, eu não deixei as dificuldades. E desde 2018 até o ano passado, foi essa luta. A história é longa, né? Mas aqui eu não vou. Outro dia eu conto aqui para vocês. Mas esse vídeo aqui é só para você ter em mente que você pode qualquer coisa, que você consegue qualquer coisa. Você não pode deixar que as pessoas elas interfiram no seu sonho, interfiram no seu destino, que mude aquilo ou que impeça que você consiga aquilo que você tanto almejava ou almeja
no meu caso era essa documentação italiana. E eu corri atrás, enfim, e assim, já com os processos, já com todas as certidões, vieram várias outras coisas para impedir que eu conseguisse essa cidadania para o marido, que eu chamei de marido. Então, assim, foi bem complicado, mas eu não me deixei abalar, eu corri atrás, sabe? Uma montanha-russa no mesmo tempo que estava tudo certo, dava um probleminha, tinha que retificar, eu tinha que correr atrás de cartório. Gente, foi uma luta imensa, imensa, imensa para conseguir esse documento, né? Esse direito dele que para muitos milhões aí de descendentes de italiano foram retirados, tá? E assim, eu corri atrás e falei, não, a gente vai juntando ali de 10 em 10 centavos até que a gente conseguiu o ano passado, né, em 2025, em julho, dia 7 de julho de 2025, nós fomos aí lá no Rio de Janeiro, no Consulado Italiano do Rio, entregar toda a documentação. E esse ano, né, em fevereiro, dia 19 de fevereiro, graças a Deus, veio a resposta final do consulado dizendo que ele agora é um cidadão italiano. E agora, em novembro, ele vai retirar, né, o passaporte dele aqui. Dia 2 de novembro ele vai tirar o passaporte dele, é feriado, mas o consulado italiano ele não trabalha com os feriados do país aqui, nosso, do Brasil. Ele funciona, se é feriado na Itália, aí é feriado aqui, mas nos consulados, né? E aí, gente, o que aconteceu? Eu não deixei que a opinião de um ou outro ditasse o que eu queria ou não fazer. Eu não deixei que a opinião da família, dele, que me desanimasse, me deixasse, eu vou deixar pra lá, né? Ninguém tá me... Não, gente, não façam isso. Se você tem um sonho, se você tem uma vontade imensa aí de alguma coisa, corra atrás. Por quê? Eu não olhei nada disso, fui pra cima, foi sofrido, foi complicado, não foi fácil. Se eu for contar aqui os pormenores, vai ficar muito grande esse vídeo. Para vocês terem uma ideia, no dia de viajar para ir para o consulado, eu resolvi ir um dia antes com o Leonardo, meu marido. E chegou no dia, a gente foi no dia 5, né? Tava marcado para segunda-feira, no dia 7 de julho do ano passado. Dia 5 foi no sábado. A gente perdeu o ônibus porque foi uma longa história. Então a gente perdeu o ônibus, a gente dormiu na rodoviária para não voltar para casa, para não perder que não podia. A nova lei que agora proíbe, né, a cidadania por descendência, que agora foi impedido, né? Agora os italianos, descendentes de italianos, com a nova lei do ano passado, não puderam mais, não podem mais fazer esse reconhecimento a não ser via judicial. Então, o único que tem é o Leonardo, né? Então, assim, vocês já pensaram se eu tivesse deixado, desanimado, empurrado para frente? Ele perderia o direito, eu também perderia. É claro, gente, tem várias maneiras de você ir para um outro país legalmente falando, um visto de estudante, um visto de trabalho, mas a gente sabe que não é tão simples e tão fácil. Se uma cidadania, que é um direito, já foi complicada, vocês imaginam um visto, não é tão simples, não é tão fácil assim. Então, assim, se eu tivesse ouvido, se eu tivesse parado, se eu tivesse desanimado, ele não teria essa cidadania. E por consciência, né, e por assim, consequência, eu também não teria a minha. Eu ainda não tenho, né, mas eu estou estudando italiano porque o cônjuge precisa do nível B1 de italiano. Então, assim, eu ganhei, gente, um curso de italiano, ganhei uma bolsa de italiano. Vou começar a estudar agora, né? Eu já estudei já italiano há um tempo atrás, particular, eu já paguei, se eu não me engano, 5 meses, depois paguei mais 8 meses, mas ainda estava ainda naquele trâmite aí, ainda de dele nem conseguir a cidadania, né? Agora não, já está tudo certinho, então eu ganhei uma bolsa de italiano, vou começar, por coincidência, amanhã,
né? Vou fazer a prova o ano que vem, se Deus quiser, e vou reconhecer a minha cidadania por matrimônio. Eu tenho que falar o básico do italiano, apesar de eu já falar um pouquinho. Mas com esse curso e essa bolsa aí, né, de 10 meses, eu ganhei um curso de italiano de 10 meses, ele é focado mesmo para poder conseguir a cidadania italiana por matrimônio. E o que eu quero deixar aí para o vídeo não ficar muito longo e cansativo é que você nunca olhe o que fulano fale e deixe de falar. Se é o que você quer, faça, né? Ah, mas você vai quebrar a cara, você vai se arrepender, não importa. É o que você quer, corra atrás. Foi o que eu fiz, eu corri atrás. Sabe, a gente tem planos, eu tenho planos, né, de ir para a Itália, de me mudar para a Itália muito logo, breve. Eu tenho plano, sim, né? E tudo é um processo, tudo é passo, né? Eu posso ir, por exemplo, hoje, se eu quiser, para a Itália, né? Ou o ano que vem para a Itália com o Leonardo. Posso morar legalmente porque eu sou casada com um cidadão italiano. Posso ter minha permissão de sojourno, então eu conseguindo a minha permissão eu posso trabalhar, eu posso estudar. Mas eu quero conquistar a minha cidadania por matrimônio, né? Eu quero ter lá a minha residência toda arrumadinha, bonitinha, como uma cidadã italiana, né? Por ser casada com um italiano, meu passaporte bonitinho, tudo fofinho, tudo ali na paz. Então, assim, não deixe que as pessoas ou opiniões das pessoas influenciem no que você quer. Porque muitas pessoas elas perdem os sonhos da vida delas, né, por ouvirem uma pessoa te desanimar. Às vezes você chega, vai contar algo de bom, né, uma notícia boa, algo que está acontecendo, você cai na besteira de abrir a boca e falar para aquela pessoa o que está acontecendo. E é aí que o problema chega. Porque essa pessoa, você não sabe do coração de ninguém, né? A gente acha que a gente tem amigos, que a pessoa é... Não, gente. O coração do homem é terra que ninguém pisa. Às vezes ela tá ali, fala da boca para fora, eu tô muito feliz por você, meus parabéns, mas no fundo ela tá se mordendo de inveja, querendo estar no seu lugar, querendo que fosse ela a pessoa conseguir tal coisa, que poderia ser ela, por que que não é ela, entende? E ali aquela inveja, aquela, sabe, ela te prejudica. No final você não consegue nada. Às vezes ela te dá até mesmo, tem pessoas que são tão assim, que elas falam na sua cara mesmo. Pra quê? Como aconteceu comigo. Pra que isso? Ai, que bobeira, vocês não falam nem, sabe, nada de italiano. Vocês não, nossa, se tá ruim aqui, imagina lá, todo mundo que tá lá fora tá voltando e tal. Então, assim, são palavras, entendeu? Que te desmotiva. Tem pessoas que são muito assim, né? As pessoas falam, você logo se. Ah, é mesmo, né? Vou deixar esse negócio pra lá. Eu nunca fui assim, gente. Eu falava a seguinte frase, eu não esqueço até hoje. Todo mundo, assim, que acompanhou, porque a gente foi muito assim, altos e baixos. Então eu não vou nem ficar falando pro vídeo não ficar longo demais, né? Já são 13 minutos. Mas as pessoas hoje, né? Engraçado que hoje só tem o Leonardo, né? Com um cidadão italiano. Porque os demais não quiseram. Falava para um, eu não quero, falava para outro, eu não tenho dinheiro, porque você pode fazer uma pasta familiar, enfim, depois eu venho contar para vocês aqui. E ninguém mais pode reconhecer a cidadania italiana porque não existe mais esse direito, né? A Itália retirou esse direito aí, está em trâmite aí para ver se a lei volta ao que era, mas até agora não. Então, o meu marido continua aí como cidadão italiano, né? Conquistou esse direito. E se eu tivesse ouvido? E se eu tivesse... Entende? O meu marido aqui, ele é condutor socorrista na Itália. Ele pode trabalhar como condutor socorrista. Óbvio que tem todo um processo, porque ele precisa falar italiano e ele não fala. Eu estou estudando técnico de enfermagem, vou terminar, acredito que em fevereiro ou março agora do ano que vem. E com o Corém na mão, com ele como cidadão italiano, a gente pode mudar para a Itália e eu posso trabalhar como OS, né, que seria o técnico de enfermagem aqui. Lá é como se fosse não, é um cuidador, né, não tem aquelas coisas todas que tem aqui.
que o técnico faz aqui. E lá na Itália eu posso ser também uma socorrista sociossanitária, né? Que é o trabalho do meu marido aqui. E o meu marido ele é condutor e é socorrista. No meu caso, eu sou técnica de enfermagem e o ano que vem, né, eu vou fazer também o curso de socorrista. Ou eu faço aqui ou eu faço lá na Itália, porque os cursos lá na Itália, esse mesmo, você pode pagar ou você faz pela Cruz Rosa Vermelha, não, pela Cruz Vermelha, pela Cruz Branca. Enfim, as instituições lá é de graça. Então, é uma vida melhor, sim, tá? Não vamos ser hipócritas. O seu poder de compra é melhor, sabe? A segurança em si é melhor. Todo lugar, gente, tem problemas, não se iludam, sabe? Na Itália tem problema, nos Estados Unidos, então, tá cheio de problema. Aqui no Brasil nós temos problema. Mas, se você tá dentro da lei, legalmente, se você tá aí, se é o seu sonho, se é o que você quer, se você tá preparado para isso, vai que vai dar bom. Eu tô me preparando já desde 2018, né? E a gente, assim, vai conquistando aos poucos, tá, gente? Conquistei a documentação do marido, agora eu vou conquistar a minha. Estou me preparando profissionalmente aqui para atuar lá na Itália. Então, assim, nada é tão simples e fácil, gente, óbvio que não. Mas se você se prepara, as coisas ficam bem mais fáceis, tá? Possivelmente, né, a gente está aí vendo o que faz, de repente o ano que vem a gente dá um pulinho lá na Itália para poder conhecer, viver um pouquinho ali da cultura, né, pelo menos umas 2 semanas, para ver se é realmente o que a gente quer, se vai estar tudo certo, se é aquilo ali mesmo. E, quem sabe, provavelmente a gente vá e fique na Itália. Então, nunca deixe as pessoas ditarem o que você pode ou não fazer, o que você deve ou não fazer. Se é o seu sonho, se é o que você quer, vá em frente, vá na luta, conquiste e mostre para essas pessoas que você estava no caminho certo, que era aquilo, e deixe elas só te admirarem de longe, que é o que está acontecendo agora. A família achou que não, que eu não ia conseguir, que estava muito difícil e que para que tudo isso? Isso é besteira, isso é bobagem, né? Ou seja, as pessoas querem minar o seu sonho, querem minar a sua vida e no final das contas elas estão vendo aí. E aí fica aquela coisa, né? Depois que você tá lá, que você conseguiu o seu objetivo, que você tá vivendo aquele seu sonho que você tanto quis, as pessoas que tanto te jogaram pedra, tanto fizeram para te desanimar, elas querem ficar atrás de você, vocês já repararam? Aí te ligam, eu vou aí te visitar. Você não pode me dar uma força, não? Como é que é aí? Me dá uma ajuda, gente. Assim, eu não sou mal, mas comigo não tem isso. Sabe? Se você não tá comigo na alegria, na tristeza, na dificuldade, na alegria você não vai comer do meu pão, você não vai sentar na minha mesa. Acho que cada um tem que colher os seus frutos, a gente tem sim que valorizar quem nos valoriza. Então, você sempre vê isso. Ela é ruim dela conseguir. Fulano de tal não consegue isso. Fulano de tal não é capaz daquilo. E aí, quando você chega lá, que você tá super bem, aí aquelas mesmas pessoas que te criticaram e fizeram de tudo para que você não conseguisse, não alcançasse o seu objetivo, elas querem ficar na sua casa, andar no seu carro, sabe, compartilhar, comer na sua mesa. Mas elas não queriam que você estivesse lá, sabe? E depois, às vezes, você até ajuda, né? E no final das contas, o que faz? Sim, gente. Essas pessoas são ingratas, arrumam um problema com você, você se arrepende de ajudar, são ingratas ao extremo, fazem de tudo até para prejudicar você. Então, assim, são coisas que a gente não pode deixar o ser humano ditar o que você quer. Se é o que você quer, corra atrás, conquiste, né, você mesmo com o suor do seu rosto, coma ali, faça ali, chore ali, passe o perrengue que precisar ali, porque quando você vencer, você vai colher os frutos. Né? Então, assim, não deixe que as pessoas ditem o que você quer, pode ou não fazer. Beleza? Bom,
O vídeo já tá longo, espero ter aí compartilhado, conseguido passar para você aí um pouquinho sobre esse tipo de conduta das pessoas, né? Que existem pessoas, gente, no mundo que elas fazem de tudo para te prejudicar, para não deixar você chegar no seu objetivo, fazer você conquistar, sabe? Deixar que você conquiste aquilo que você tanto sonhou. Porque se elas não podem ou não querem, mas elas podem te prejudicar. Então fica aí, né? Fica aí a dica para vocês. Não deixem jamais que ninguém estrague o sonho de vocês, joguem terra, joguem areia, te prejudique. Seja feliz, corra atrás, que no final vai dar tudo certo para você, porque para os invejosos eles vão só ficar olhando mesmo e desejando que você nunca tenha nada, como sempre, tá bom? Se você gostou do vídeo, se inscreva, deixe seu like, seu joinha, compartilhe, que a gente vai se encontrar no nosso próximo vídeo. Um grande abraço a todos e até lá!